Gênesis 49, versículo 22. Vamos lá. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto de uma fonte. Os seus ramos, eles estendem-se sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, aquele que é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos céus que está em cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo, e com as bênçãos do peito e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos, e elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Quando nós falamos de realização de sonhos, nada melhor do que olhar a vida de José. O nosso Deus, Ele é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que realiza sonhos. E esse texto que nós acabamos de ler, é Jacó no final da sua vida, falando dos sonhos que Deus havia realizado na vida do seu filho José. Deus realizou sonhos na vida de José, sonhos que ele teve desde quando ele era adolescente. Você sabe que Deus é poderoso para realizar sonhos que você tinha desde quando você era criança. É possível Deus realizar sonhos desde quando você era garoto, quando você era uma menina, uma criança. Deus é poderoso para realizar os seus melhores e maiores sonhos. Deus pode fazer isso. Quando nós olhamos Deus agindo na vida de José, nós conseguimos identificar que José, ele nunca desistiu dos sonhos que um dia Deus havia plantado no coração dele, mesmo em momentos muito difíceis. José passa por um momento muito difícil dentro da sua própria casa, quando os seus irmãos tramam contra ele, acabam o lançando numa cova e no final da história o vendem como escravo. José passa por um problema dentro da sua casa, no seio familiar, com gente que era sangue do seu sangue, seus próprios irmãos. Só que os problemas que José enfrenta dentro da sua casa, no meio da sua família, não impedem José de continuar a sonhar e acreditar de que Deus um dia iria realizar os seus sonhos. Mesmo com um problema familiar, Deus quer que você continue acreditando e sonhando, porque os seus sonhos, eles podem se tornar realidade se você continuar a acreditar. José passa por um problema dentro do seu trabalho, quando ele é lançado, vendido como escravo, e ele cai na casa do Potifar. Ali se torna o seu trabalho. E ele começa a produzir na casa do Potifar, e a tudo que José coloca a mão, Deus abençoa. E José começa a dar o melhor de si, José começa a fazer o melhor. E o que acontece é que no seu trabalho, onde ele estava dando o melhor, fazendo o melhor que ele podia, levanta-se uma acusação falsa e injusta contra ele. E agora, quando vem a acusação falsa e injusta, ele sai, perde o seu emprego e ainda é lançado dentro de um cárcere. Só que mesmo sendo injustiçado no trabalho, mesmo sendo acusado de cometer algo que ele não cometeu, José não parou de sonhar e nem de acreditar. Ele continuou sonhando e acreditando de que o Deus que havia colocado uma semente de um sonho maravilhoso dentro dele, esse Deus era poderoso para realizar. Então talvez você esteja passando por um problema de injustiça no seu trabalho, uma luta danada onde você trabalha, uma luta no meio do relacionamento com as pessoas com quem você trabalha.
que nós aprendemos com José é que mesmo no meio das injustiças, das lutas, das adversidades, nós precisamos continuar acreditando e fazendo o que Deus nos chamou para fazer com amor, com excelência, com zelo. Porque foi isso que José fez. Não pare de fazer o que Deus te chamou para fazer, o que Deus colocou como habilidade, como talento, como dom sobre a sua vida para você fazer, por causa das injustiças e dos problemas que você enfrenta na vida. Porque é através dessa disposição, desse ânimo, desse zelo, desse dom que Deus colocou sobre a sua vida, é através disso que os seus sonhos se tornarão realidade. Então, avaliando José, eu falei: Deus, me ajuda, porque eu quero viver a realização de todos os sonhos para a minha vida. Me ajuda a ser como José. E aí Deus tem me ensinado algumas coisas que eu tenho me esforçado demais para viver a minha vida, porque eu acredito muito nessa mensagem que eu estou pregando para você. Eu acredito muito nisso que eu estou falando para você. É algo que eu tenho me esforçado. Deus, eu quero viver isso. Deus me falou que se nós queremos viver a realização dos nossos sonhos, a primeira coisa importante que nós precisamos fazer é não deixar o desânimo nos abater e a depressão se instalar. Porque tudo o que o diabo quer fazer para roubar os sonhos de Deus na vida de um homem e de uma mulher é lançar sobre eles desânimo em função das lutas, desânimo em função das injustiças, desânimo em função das coisas que ele sofre, e esse desânimo ir prolongando até que se instala uma depressão. E se o diabo consegue lançar na sua vida desânimo e depressão, ele rouba as suas forças de você lutar pelos seus sonhos. Ele rouba as suas forças de lutar por coisas que um dia Deus prometeu para você, Deus prometeu para tua casa, Deus prometeu para tua família. E aí todos os dias eu me esforço para que o desânimo ele não me abata. Você precisa lutar e reagir quanto ao desânimo que tem tentado se instalar. Reagir e lutar quanto a esse sentimento de depressão que está tentando grudar em você. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, e só quem passa por isso sabe, mas eu quero que você receba uma palavra de Deus para você. Não se entregue, não entregue os pontos, lute com todas as suas forças, reaja e Deus vai te ajudar. A segunda coisa que eu aprendi aqui com José, para que possamos viver a realização dos nossos sonhos, é ficar vigilante e atento para o pecado não nos paralisar. Incomoda o vizinho que está do seu lado e fala bem assim: abre o teu olho, fica atento e vigia quanto ao pecado. Você sabe, irmãos, existem pessoas que o diabo não consegue parar elas com desânimo e depressão. É gente que já passou por muita luta na vida. Tem mulher que está aqui que já passou por tanto problema que você já passou, tanta adversidade que você enfrentou, e você é uma guerreira, continuou de cabeça erguida, continuou caminhando, não entregou os pontos, não desistiu. Existem homens que estão aqui que são assim, sofreram desde criança e continuaram caminhando, são guerreiros, são pessoas que o diabo não consegue desanimar essas pessoas. E aí o que Deus me falou é que as pessoas que o diabo não consegue paralisar no desânimo, ele vai tentar paralisar essas pessoas no pecado. E foi exatamente isso que o inimigo armou contra a vida de José. Já que não dá para paralisar José no desânimo, vamos paralisar José no pecado. Então arma-se uma grande cilada contra a vida de José no seu trabalho. E qual foi a cilada lá no trabalho de José que o inimigo preparou? O inimigo levantou a esposa do Potifar. E eu já falei aqui algumas vezes, como é que é o nome da esposa do Potifar mesmo? Potifona, ainda bem que você aprendeu.
Então o diabo levanta, a Bíblia não fala que o nome dela é Potifona, foi eu que coloquei mesmo. E aí você aprendeu também, todo mundo colocou, aleluia. A Bíblia diz que o José estava trabalhando, produzindo, dando o seu melhor, e constantemente ele era tentado pela Potifona. Até que um dia a Potifona decide pegar pesado. Escute, existe um dia que o diabo vai tentar pegar pesado, e nós precisamos ficar de olhos abertos e vigilantes quanto a isso, já sabendo vai chegar uma hora que ele vai tentar pegar pesado. E quando José estava trabalhando, diz a Bíblia de que a esposa do Potifar, ela vem correndo para ele, tira sua roupa, e aí eu estou parafraseando, eu acredito que ela falou bem assim: Josézinho da mamãe, vem cá que agora eu vou pegar você, eu vou fazer barba, cabelo e bigode. E o que a Bíblia diz que o José fez? Diga vazou, diga fugiu. José não pagou para ver, ele não brincou com o pecado. E eu queria trazer um alerta para todos nós aqui: não podemos brincar com o pecado. Existem coisas que nós temos que fugir, existem coisas que nós temos que correr, não dá para pagar para ver. Escute o que eu estou lhe dizendo, não pague para ver, porque isso é perigoso demais. Corra, fuja. Porque todos os sonhos que Deus tem para a sua vida, eles podem ser paralisados se você der a brecha e cair na armadilha do pecado. Todos os sonhos podem ser frustrados. Esse pecado em que o diabo tentou paralisar José foi um pecado moral, mas existe um outro tipo de pecado em que o diabo ele seduz as pessoas para que elas caiam nesse outro tipo de pecado. E qual é o outro tipo de pecado, pastor? É o pecado de fugir de um chamado específico de Deus. Eu não posso cometer o pecado de fugir de Deus. A Bíblia conta um exemplo típico de alguém que foge de um chamado específico de Deus, e esse alguém era Jonas. Jonas recebe um chamado de Deus para pregar para uma cidade chamada Nínive. E ele pega uma embarcação para ir em direção contrária para outra cidade, para fugir do chamado de Deus. Quando Jonas faz isso, ele cai na armadilha de Satanás e comete um pecado de fugir do chamado de Deus. E você sabe o que acontece? Quando Jonas está fugindo do chamado de Deus, está cometendo um pecado de fugir do chamado de Deus, o navio em que Jonas estava começa a sofrer uma grande tempestade. O meu maior medo de fugir de um chamado específico de Deus para a minha vida é fazer as pessoas que estão no mesmo navio que eu sofrerem uma tempestade sem terem culpa. A sua família são aqueles que estão no mesmo navio que você. Então eu quero chamar você para ter atenção para a mesma coisa que eu estou buscando ter. Eu não posso fugir de um chamado de Deus para a minha vida para não colocar em risco a tripulação do meu navio. E eu quero que você pense um pouco. Deus tirou você de onde Ele tirou para quê? Deus resgatou a sua vida e fez o que Ele fez na sua vida para quê? Para você ficar sentado nessas cadeiras e não se envolver com absolutamente nada. Todas as vezes que nós nos envolvemos com um sonho de Deus para nós, Deus se envolve com o nosso sonho para nossa casa. Agora, quando eu não me envolvo no sonho de Deus, Deus para de envolver nos meus sonhos para minha casa. Quantos entendem isso? Para vivermos a realização dos nossos sonhos, temos que ficar atentos quanto ao pecado. A terceira coisa que Deus me ensinou: se você quer realizar os sonhos que um dia você teve, que foram plantados como semente dentro de você, você vai precisar de acreditar mais em você. José, mesmo diante de muitas situações difíceis, mesmo diante de muitos apertos, ele nunca deixou de acreditar de que a bênção de Deus, a graça e o favor de Deus estava sobre o alto da sua cabeça.
mesmo dentro da casa do Potifar, ali sendo injustiçado, ele acreditava: a graça e o favor de Deus está sobre a minha cabeça. Mesmo estando preso dentro de um cárcere, ele acreditava: mesmo no cárcere, a bênção de Deus está sobre a minha cabeça. Você sabe o que é que vai ajudar você a realizar os seus sonhos? É você, nesse aperto que talvez você esteja vivendo hoje, nessa situação dolorosa que você está sofrendo, você continuar acreditando mesmo diante da dor: a bênção e o favor de Deus está sobre a minha cabeça, a bênção do Senhor está sobre mim. Mesmo que você esteja vivendo uma guerra à sua volta, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a bênção do Senhor te alcançou. A bênção do Senhor está sobre o alto da sua cabeça. Aleluia! A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar passando pelo momento do choro, você pode estar passando pelo momento da dor, pelo momento do sofrimento, pelo momento do aperto. Eu preciso dizer para você: isso é apenas um tempo, isso é o tempo da noite. Mas existe uma palavra do alto dos céus para a sua vida nessa noite: é de que o sol está começando a brilhar, a alegria vai começar a chegar sobre a sua vida, porque essa escuridão está indo embora, a alegria está chegando, o dia está amanhecendo. O choro durou um período de noite, mas a alegria, ela está vindo ao amanhecer. A alegria, ela está vindo ao amanhecer. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos tomar posse disso. Existem sonhos que você um dia teve que não se realizaram na sua vida ainda, porque você não acreditou de que você era capaz de vencer em um momento difícil. Aliás, existem coisas que eram para estar nas suas mãos e elas não estão nas suas mãos, foram para as mãos de outros, porque você acreditou de que você não era capaz, você acreditou de que não era para você, você pensou de que você não tinha condições nenhuma, e você deixou de experimentar a realização de um grande sonho, simplesmente porque você não acreditou em você. José acreditou de que ele poderia vencer. E o quarto ensinamento é que José, ele foi um homem de atitude. Sabe, diante dos momentos difíceis, ele nunca deixou de fazer o que precisava ser feito. Ele nunca diminuiu aquilo que ele tinha que fazer porque ele estava passando por uma injustiça. Ele não deixou de fazer com excelência as coisas que ele fazia porque ele estava num cárcere. Não. Sabe, irmão, não diminua aquilo que você está fazendo em prol do seu trabalho, da sua família, do ministério, porque você está em um momento difícil. Tenha atitude de excelência mesmo em momentos difíceis. José tinha atitude, e foi essa atitude que fez ele chegar um dia diante de Faraó, e Faraó colocar um anel no dedo de José e falar: a partir de agora ninguém manda mais aqui no Egito inteiro mais do que você. Sabe, Deus está esperando uma atitude sua. Deus está esperando um posicionamento seu, coisas na sua vida que já eram para estar resolvidas há muito tempo. Nós estamos terminando agora o ano 2019 e existem áreas da sua vida que já eram para estar já resolvidas, e elas ficaram travadas porque você não teve a atitude que Deus esperou que você fosse ter, e você ficou protelando, e posso falar, o problema de você protelar é que outras pessoas passam à sua frente e acabam desfrutando daquilo que era para você desfrutar. Outros acabam realizando um sonho que você teve lá atrás. E por que isso acontece? Porque você não teve atitude. Você ficou deixando para depois, e para depois, e para depois.
E a pergunta que eu quero fazer é: você vai protelar mais quanto tempo para fazer o que você sabe que Deus chamou você para fazer? Você vai protelar quanto tempo mais para tomar a atitude e a decisão que Deus quer que você tome? Me dê uma ajuda e faça um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado, dizendo para ele como eu estou amando você ouvir tudo isso. Vou descer um pouquinho aqui para bater um papo com vocês. Olha, existem coisas que ainda precisam ser resolvidas esse ano. Não deixa virar o ano para resolver, não. É esse ano. Não deixe virar o ano. Nós ainda temos, hoje é dia 8, 22 dias. 23 dias para terminar o ano. Para que o ano de 2020 seja um ano de realização de grandes sonhos, algumas atitudes você vai precisar de tomar esse ano. Não espere o ano virar para tomar, porque senão você vai procrastinar mais uma vez. Você vai protelar de novo. Então faça o que você sabe que precisa fazer esse ano. Esse ano. Eu aprendo com José outra coisa muito importante. O José, para que ele pudesse viver a realização dos seus sonhos, José, ele era um cara que ele tinha sabedoria para conversar. Diga comigo, sabedoria para conversar. Muitos problemas que José enfrentou entre ele e o seu sonho, esses problemas, eles foram solucionados com conversa. Porque existem problemas que, se você não souber conversar, ao invés de você solucionar, você piora ele. E além de piorar o problema, você se distancia da realização do seu sonho. Se distancia. Se você não souber resolver as coisas com sabedoria, com uma conversa sábia, você vai atrapalhar mais ainda a realização do seu sonho, mais ainda. José, ele era um cara que ele sabia conversar. Ele sabia resolver os problemas com uma conversa sábia. As coisas que você tem para resolver esse ano, faça com sabedoria. Vá conversar com sabedoria. Coisas que precisam ser ajustadas dentro da sua casa, lá dentro, entre você e a sua esposa. Vocês precisam chegar a um denominador comum para que juntos somem força para a realização dos sonhos de 2020. Então converse isso com sabedoria. Já contei aqui uma história e eu quero repetir ela para você. Há um tempo atrás, nós ouvimos de um pastor que ele trabalha a tempo parcial na igreja. Na parte da manhã, ele trabalha como motorista de táxi, dirigindo táxi. Na parte da noite, ele se dedica para cuidar da igreja. E um dia, depois de trabalhar, correndo com o seu táxi o dia inteiro, o pastor chegou na sua casa para tomar um banho, para vir para a igreja. E quando ele chegou em casa, na hora que ele abriu a porta da sala, e no exato momento que ele abriu a porta da sala, ele deu de cara com a esposa dele, com a mão na cintura e fazendo assim, ó. E a mulher com a mão na cintura e fazendo assim, bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Você conhece alguma mulher que faz isso aí e fala: ai, 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 só não aponta para ela? E ele viu a esposa assim, virou para ela e falou bem assim: boa noite, minha filha, tudo bem? Tá tudo tranquilo com você? E ela virou para ele e falou assim: não tá nada tranquilo. E com a mão na cintura e tremendo: não tá nada tranquilo. Eu vou dar um aviso para você, viu? Ou você pega aquele sofá velho ali, ó, que tá lá na nossa sala há anos, aquele sofá velho e fedido, e você troca por outro amanhã. Ou quando você chegar em casa, aquele sofá velho vai estar lá no quintal pegando fogo. É brava essa, né? E o pastor, com muita calma, virou para ela e falou o seguinte: minha filha,
me separar de você, eu não vou me separar. Mas uma coisa eu vou dizer para você: se eu chegar do meu trabalho amanhã e aquele sofá velhinho lá estiver lá fora no quintal pegando fogo, enquanto eu for vivo aqui dentro dessa casa, nunca mais entra um sofá. Digo, uau, homem bravo esse, né? O que aconteceu? Ele foi trabalhar, pegou o táxi no dia seguinte, foi trabalhar e trabalhou o dia inteiro. Quando foi dando por volta de 3h30, 4 horas da tarde, ele disse que lembrou da história do sofá. E quando ele lembrou da história do sofá, começou a dar uma dor de barriga aqui nele, que ele falou: sangue de Jesus tem poder. Se eu chegar em casa e aquela mulher doida botou fogo naquele sofá, o que vai ser da minha vida? E ele chegou em casa, abriu o portão, a primeira coisa que ele fez foi olhar no quintal. E quando ele olhou no quintal, não tinha nenhum sofá lá pegando fogo. Foi correndo para a sala, abriu a porta da sala. Na hora que olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar. Diga aleluia. No dia seguinte ele foi trabalhar, rodou com táxi. E quando foi 5 horas da tarde, ele estacionou o táxi no lugar onde ele costumava estacionar. Na hora que ele abriu a porta, ele sentiu um cheiro de queimado. E ele falou: meu Deus do céu, essa mulher doida não botou fogo no sofá ontem, botou fogo hoje. Foi correndo para lá pro quintal, abriu o portão, olhou, não tinha nenhum sofá lá pegando fogo. Abriu a porta da sala e quando olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar ainda. Diga aleluia. Ele era psicológico o negócio. O sofá estava lá. No terceiro dia, ele pegou o táxi para trabalhar. E quando é por volta de 11 horas, 11h30, a sua esposa liga para o seu telefone e fala: oi meu bem, tudo bem? E ele falou: tá tudo bem, o que houve que você está me ligando uma hora dessa? E ela falou: eu estou te ligando porque eu preparei aqui em casa para você um almoço especial com aquela comida que você mais gosta. Eu preparei aqui para você uma sobremesa de pudim de doce de leite com pavê de chocolate. E ainda tem outra coisa, meu amor. Eu comprei uma camisola novinha e especial para você. Vem para casa almoçar comigo, vem. O que você imagina que o pastor fez? Comprou o sofá? Nada. Foi correndo para casa para poder desfrutar disso tudo. Chegou na sua casa, aquele almoço maravilhoso, ele desfrutou do seu almoço maravilhoso. E quando acabou de desfrutar do almoço, ele foi desfrutar da sobremesa maravilhosa. E quando ele acabou de desfrutar da sobremesa, ele foi desfrutar da sobremesa da sobremesa. E aí de repente a sua esposa deitada aqui assim no seu peito, vira para ele e fala assim: meu bem, quando você puder, troca aquele sofá velhinho da nossa sala. Sabe o que ele respondeu? Minha filha, amanhã eu não vou trabalhar. Nós vamos no shopping. Eu vou comprar um sofá novo, uma mesinha de centro, um tapete e qualquer outro móvel que a nossa sala estiver precisando. Diga aleluia. Agora fala para o vizinho que está do seu lado: por favor, aprende a conversar comigo, aprende. Olhe para cá e deixa eu lhe falar. Quem sabe conversar consegue tudo. Quem não sabe conversar não consegue nada. Quem sabe conversar consegue até aquilo que não tinha direito. E quem não sabe conversar, até aquilo que tinha direito perde. Pode ser que muitos sonhos que você um dia teve, que Deus estava prestes a realizar na sua vida, eles foram colocados a perder porque você em algum momento não soube conversar com alguém. Você mesmo, com a sua maneira de conversar, jogou fora a realização de um sonho que Deus estava prestes a entregar nas suas mãos. Mas hoje,
Deus está nos dando uma nova oportunidade, uma nova chance de começar diferente e viver a realização dos nossos sonhos. O que eu aprendo com José é que, além dele ter boa conversa para resolver as coisas, ele era um homem que ele agarrava as oportunidades, não deixava passar. Escute, irmão, algo que eu vou lhe falar sobre oportunidade. Existem oportunidades que passam na nossa vida uma única vez e depois nunca mais elas irão passar. Podem passar outras, mas existem oportunidades que são únicas, não há igual. Então fique atento, você tem um sonho. Você tem um sonho. Então fique atento às oportunidades que fazem parte do seu sonho. Fique atento às oportunidades, mesmo que elas sejam pequenas, porque a realização de grandes sonhos começaram com um esforço pequeno. Começaram com coisas pequenas, coisas grandiosas começaram pequena. Agarre a oportunidade. Talvez você desperdiçou em algum momento da sua vida uma oportunidade porque ela era pequena, e era dentro dessa oportunidade pequena que estava a realização do seu grande sonho. E por último, para terminar, eu aprendo com José que para nós podermos viver a realização dos nossos sonhos, nós precisamos ser uma pessoa que inspira confiança. Deixa eu lhe falar aqui sobre confiança. José, quando entrou na casa do Potifar, sabe o que o Potifar falou? Aqui na minha casa, você pode mandar em tudo, coloca a mão em tudo, só não coloca a mão na potifona. Mas em tudo você pode colocar. E sabe por que Potifar fez isso? Porque José era um cara que inspirava confiança. Quando José ele chega no cárcere, o carcereiro dá a chave e o comando do cárcere inteiro para José. E por que o carcereiro dá o comando do cárcere para José? Porque José era um cara que inspirava confiança. E quando José chega diante de Faraó, Faraó coloca um anel no dedo de José e fala: aqui no Egito inteiro ninguém vai mandar mais do que você. Você vai mandar em tudo. Por que Faraó faz isso com José? Por quê? Porque ele era um cara de confiança. Irmãos, na nossa vida, para nós podermos experimentar níveis maiores, nós precisamos ser pessoas de confiança nos níveis menores e nos próximos níveis depois dos menores. Nós precisamos inspirar confiança para três situações. Primeiro, nós precisamos inspirar confiança para Deus. Deus precisa confiar em nós. Nós precisamos inspirar confiança para a nossa família. E nós precisamos inspirar confiança para as pessoas que estão como autoridade sobre nós. Vamos falar sobre inspirar, sobre ter confiança, a confiança de Deus. Você tem um sonho de prosperar, de ter o seu próprio negócio, de crescer financeiramente, de prosperar muito. E aí a pergunta que eu lhe faço é: Deus pode colocar muita prosperidade na sua mão que você não vai se corromper? Deus pode colocar riqueza na sua mão que você não vai se esquecer dele? Deus pode colocar dinheiro na sua mão que você não vai virar as costas para a sua família? Será que Deus pode te dar a realização de grandes sonhos mesmo? Segundo, a nossa família precisa confiar em nós. Não tem como eu completar um sonho se a minha família não acredita em mim, se a minha família não confia em mim. Tudo aquilo que eu vivencio, experimento no ministério, é por causa da confiança da minha esposa, dos meus filhos, a confiança da minha família. Jamais conseguiria dar os treinamentos que eu dou, viajar para onde eu viajo, se eu não tivesse a confiança da minha família e a bênção da minha família. E terceiro, é ter a confiança daqueles que estão como autoridade sobre nós. Quem vai promover você sempre é quem está em cima e nunca quem está embaixo.
Então você precisa ser alguém de confiança para quem está em cima, muito mais para quem está em cima. Quem promove você é quem está em cima, é eles que têm autoridade para puxar você para lá. Se você quer viver a realização de um sonho, inspire confiança para as pessoas que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. E eu concluo dizendo: as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até as extremidades dos outreiros eternos, e elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Os sonhos de José se realizaram, ele foi separado por Deus. Os seus irmãos possivelmente tinham sonhos, só que José foi separado por Deus, fazendo a coisa certa. Eu acredito que Deus nos dá uma palavra como essa aqui em um momento especial, porque Ele está nos separando e dizendo: eu estou separando vocês para que façam a coisa certa e os maiores sonhos que vocês têm se tornem realidade. Se tornem realidade.